Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Como é bom a gente poder estar aqui mais uma vez, nessa oportunidade maravilhosa em que temos de falarmos da palavra de Deus e mais diretamente sobre a vinda do Senhor, né? A vinda de Cristo, nosso encontro com o Senhor nos ares. Isso é maravilhoso. E eu quero falar brevemente porque vamos apenas colocar aqui um texto, né? Um texto que é muito pregado e que também é muito cantado. Há um louvor de Jefferson Swellen, né? Quero reagir aqui de forma até mesmo contrária, né? A esse louvor que diz que Jesus vai voltar num piscar de olhos, né? Ou seja, a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Essa é uma referência bíblica evidente, mas ela é apresentada, né? Ela é aplicada de forma errada, dando a entender que esse arrebatamento, ou seja, que a vinda de Cristo, nosso encontro com o Senhor nos ares, pode se dar agora, por exemplo, né? Ou daqui a pouco. Mas vamos para o texto para que a gente entenda, né, o que Paulo está dizendo, o que Deus está dizendo ali para nós, porque as Escrituras são a palavra de Deus, né, para todos nós. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então veja que apenas uma leitura, assim, paulatinamente, né, a gente já consegue entender que há elementos aqui fundamentais, exatamente para compreendermos que a vinda de Cristo não pode acontecer de forma invisível, e nem tampouco a qualquer momento, como alguns afirmam, né? Dentro de uma escola de pensamento teológica, existem os que dizem, né, os pré-tribulacionistas, que Jesus pode voltar a qualquer momento e que só a igreja vai contemplar isso. Isso é um perigo, né? Porque nós não podemos falar aquilo que o Senhor não falou, e nem tampouco também deixarmos de falar, né, aquilo que o Senhor quer que nós falemos, né? O Senhor quer que a gente fale, né, dele o tempo todo, né? Porque a meditação na lei do Senhor, ela deve acontecer de dia e de noite, né? Veja que não é uma leitura, mas é uma meditação. É aquilo que nós realmente estamos fazendo agora, né? Meditarmos sobre a vinda de Cristo. Então, olha os elementos aqui fundamentais para a compreensão exata desse texto, né? Paulo vai dizer, eis que vos digo um mistério. Vai deixar de ser mistério, porque ali há dois pontos, porque ele vai explicar o que ainda era mistério, vamos dizer assim, né? Porque ele vai dizer, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. A gente sabe que Jesus, ele trata com a morte exatamente com essa referência, né? A questão do sono, né? E Paulo está colocando aqui a morte também dentro desse contexto de um sono. Ele vai dizer, olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ou no piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então ele vai dar o tempo aqui, quando que isso vai acontecer. É claro que Paulo aqui não está dando datas, né? Ele não está apresentando aqui quando que esse dia vai acontecer, mas ele está dando uma referência baseada em sinais, porque lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, vai trazer a descrição dessa última trombeta, que é a sétima trombeta. Alguns afirmam ainda que Paulo ele não tinha o Apocalipse de João, né? É o Apocalipse que nós conhecemos nas Escrituras. Mas uma pergunta muito importante a ser feita, uma retórica, né? É que o Espírito, né, que atuava em João é o mesmo que atua também na vida do apóstolo Paulo, na vida dos profetas, né, que escreveram as profecias. Então é muito importante que se tenha em mente que Paulo não precisava ter o Apocalipse para poder trazer uma verdade, né, ou escrever uma verdade. Então o que ele precisava e ele tinha era exatamente o Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, você vai falar a verdade. Você vai ter comunhão com a verdade e não vai se alegrar com a mentira. Quando eu ouço um louvor, né, que traz exatamente esse teor mentiroso, eu fico triste, né? Embora ele possa estar sendo cantado, né, por muitos corações sinceros, mas corações que ainda não tiveram um contato com esse texto da forma que ele se apresenta, né?
porque muitos estão ensinando, que estão falando da vinda de Cristo de forma errônea, né? De forma mentirosa, e isso vai trazer dano, né? Àqueles que acreditam e àqueles que estão ensinando ainda mais. Então que Deus te abençoe, né? Você pôde ver aqui nesse breve vídeo que a vinda de Jesus ela vai sim acontecer, mas ao ressoar dado a um contexto de muitos sinais, como o próprio Jesus falou lá em Mateus 24, a partir do verso 29, que ele vai dizer assim, ó, logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, e as estrelas do céu serão, né, abalados, e também o firmamento. E ele vai dizer, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele, né, dará ordem aos seus anjos, né, para colherem os seus escolhidos nos 4 ventos dos céus. Então olha que como é revelador isso. A igreja não vai subir sem Jesus aparecer. Parece muito óbvio, né? Mas o que se tem falado é que a igreja vai subir sem mesmo que haja a aparição de Cristo, sem mesmo que todo olho veja. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima meditação, se Deus quiser.